Quero que você abra comigo Lucas 1, nós vamos ler do 11 ao 17, diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ele ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo. Desde antes do seu nascimento fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Amigos, na última pregação eu citei algumas características de João, e eu quero citar elas novamente aqui, bem rápido, para nós atentarmos um pouco para saber quem era João Batista. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, pertenciam à linhagem sacerdotal de Arão. João Batista era um sacerdote. O seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel, coisas que o anjo Gabriel apareceu poucas vezes na Bíblia, e ele foi anunciado, João Batista, pelo anjo. Foi anunciado até mesmo antes de nascer que João seria um homem cheio do Espírito Santo. João Batista é conhecido como precursor de Jesus Cristo, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. João era um evangelista, ele pregava o arrependimento de pecados e batizava nas águas aqueles que se arrependiam. A história de João ela é narrada nos 4 evangelhos, e sua vinda é predita pelo profeta Isaías. Você não precisa abrir, mas Isaías 43 diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Malaquias também falou sobre João Batista: Eis que eu envio o meu mensageiro, Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Lucas 1,76 diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o caminho. E Jesus lhe respondeu: Este é João, aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante de ti, da tua face, o meu mensageiro, da qual preparará o teu caminho diante de ti. João foi uma voz forte, corajosa, que anunciou a chegada do Messias. João, ele proclama que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. João, ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Ele foi o mensageiro, o batizador. João Batista era um homem humilde, exótico e incomum. Todos sabem que o ministério de João durou pouco tempo, coisa de 6 meses, mas foi muito eficiente. João, ele cumpriu o propósito do qual ele foi chamado. E João entendia quem ele era. Ele entendia que ele não era o noivo, ele era o amigo do noivo. E é algo em João que eu queria compartilhar mais profundo com vocês nessa noite, é o local onde João foi preparado. O local onde João foi forjado, o local onde João foi moldado. Quero compartilhar com vocês sobre sermos forjados no deserto. Nós precisamos ser moldados, forjados no deserto. Nós precisamos ser uma voz para a nossa geração. Nós precisamos ser aqueles que vão preparar o caminho para o noivo. Lucas 1:80 diz: João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Samuel Whitefield, nesse livro, ele cita: multidões, meus amigos, são sedutoras, mas o deserto é onde o fogo queima. É no deserto onde a sarça vai arder e Deus fala. É nesse lugar de deserto. O deserto, ele oferece algo que não se pode achar em lugar nenhum, que é o potencial da comunhão com Deus, sem nenhuma distração. E abraçar esse lugar, meus amigos, requer uma mudança total de pensamento, uma mudança da nossa mente.
Amigos, nós precisamos, eu vou falar muito isso, nós precisamos parar e estudar cuidadosamente a vida de João Batista. Nós precisamos sermos provocados pela vida desse homem. Nós precisamos abraçar o mesmo estilo de vida que esse homem tinha. Mas nós só conseguiremos fazer isso se a nossa vida for consumida pela vida de Deus. Marcos, ele descreve a pregação de João Batista como o princípio do Evangelho. Abra comigo Marcos 1, a gente vai ler do 1 ao 4. Diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireite as veredas para ele. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 3,18 também cita sobre João e anunciava o Evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Amigos, a pregação do Evangelho, é óbvio que ela vai além da mensagem de João. Mas se nós queremos conhecer o Evangelho, nós precisamos conhecer a mensagem de João. Não importa quão cheio de dons nós somos, nós precisamos estar totalmente desiludidos sobre tudo que nós podemos produzir e receber uma visão do que somente Deus pode produzir em nós. Nós precisamos nos esvaziar de tudo que há dentro de nós, sabe? Todo o nosso eu, todo o nosso humanismo, e deixar Deus agir em nós. Não há como carregar a glória de Deus se a gente estiver cheio de nós mesmos. Amigos, Deus não está procurando homens, mulheres melhores. Vou te falar uma coisa: Deus, Ele não se impressiona com você. Nós precisamos nos esvaziar e deixar Deus moldar a nossa vida. Deus escolhe João Batista para preparar uma nação, mas João, ele vive num lugar pequeno, no deserto, desconectado de todos. Só ministrou alguns meses. Quase toda a vida de João, ela parece ser estéril diante do seu encargo, diante do seu chamado. Mas, amigos, a sua vida estéril foi uma das mais frutíferas de toda a história. Muitos evitam o deserto porque ele parece um lugar ruim, lugar estéril, um lugar que não produz nada. Mas é nessa esterilidade do deserto que Deus remove tudo que é superficial dentro de nós. É nesse lugar, quando a gente não tem força mais para nada, que Deus prepara o palco para a glória dele. E amigos, o deserto que eu falo aqui é o deserto da comunhão, é o deserto do relacionamento, o deserto da intimidade com ele. João não foi o único que viveu nesse lugar. Jesus viveu nesse lugar. Jesus também se retirava para o deserto para orar, para buscar. Marcos 1,35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou, saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele procurava os lugares desertos, solitários, para buscar o Senhor. E é nesse lugar, meus amigos, que ele nos expõe aos desejos mais profundos do nosso coração. É nesse lugar que ele nos oferece apenas uma coisa: a possibilidade da comunhão, da intimidade com Deus não criado. E é provável que João, amigos, ele tinha muitos dons. Ele era um homem de dons. Ele nasceu numa família sacerdotal. Ele poderia ter ministrado no templo. Ele poderia estar lá no templo de Herodes. Mas não, ele abandona a esperança de servir no grande centro para ir para o deserto. O deserto, amigos, ele não só expõe os desejos mais profundos do nosso coração, mas ele também molda esses desejos. Dia após dia, João era forjado nesse lugar. Dia após dia, João era transformado, tratado nesse lugar deserto. João estava lá orando, discipulando, lendo a palavra. E ele deixou esse lugar moldá-lo. E ele se tornou um mensageiro, um dos mais poderosos mensageiros da época. João, ele abandona uma vida de sucesso em Jerusalém
para buscar ter um relacionamento com Deus, para buscar o conhecimento com Ele. Ele buscou a intimidade com Ele antes de ser alguém em público. Tudo isso porque, meus amigos, João entendia quem ele era. João sabia quem ele era. João entendia que a herança de Jesus era mais preciosa que a sua. E amigos, esse lugar de deserto é um lugar intencional. É um lugar de escolha, que a gente escolhe se quer ir ou não. E como eu disse, a vida de João Batista, ela precisa ser estudada por nós. A vida dele é um retrato do desejo de Deus, do desejo original de Deus, para que Israel fosse um povo obediente, que desfrutasse da comunhão com Ele no deserto. Eu quero voltar um pouquinho o texto em Êxodo 5:1. Voltar um pouquinho, não, voltar bastante, né? Nós vamos ler o deserto do Êxodo. Diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Deus ordena a faraó para deixar o povo ir, para o adorar, para festejar, para colocar as cadeiras para cima. Nós vamos continuar levantando as cadeiras, irmãos. Deus chamou o povo de Israel para o deserto para desfrutar da presença. Deus tinha em mente o relacionamento com o seu povo. Deus tinha em mente a intimidade com o seu povo. E eu gosto muito de ler a história do povo de Israel quando sai do Egito. Você também conhece a história, né? Cara, Deus pareceu com fumaça, fogo, o monte tremia, caía comida do céu, roupa crescia. Cara, eles viram muitas coisas. O desejo de Deus ali era claro, Ele queria habitar no meio do povo. Ele queria que o povo tivesse um relacionamento com Ele. Ele queria se revelar ao seu povo, Ele queria se relacionar com o povo. Deus não levou o povo de Israel ao deserto para punir o povo. Ele levou ao deserto para ter um encontro com o seu povo, para ser um lugar de eterno encontro, amigos. O deserto só se tornou juízo porque eles foram desobedientes. Jeremias 2:2 diz: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Amigos, o Êxodo nos mostra um padrão profundo de Deus. Deus, Ele busca por intimidade. Deus busca uma aliança no deserto conosco para relacionamento. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus é relacional. Samuel Whitefield, nesse livro, ele fala que os povos antigos, eles associavam a grandeza da nação com os deuses deles. Então os povos tinham os deuses e as nações eram grandes conforme os deuses. E quando o povo de Israel viu o que Yahweh, o que Deus Todo-Poderoso fez com os deuses do Egito, a nação de Israel pensou que eles seriam uma grande nação como a do Egito, ou até maior. Eles queriam uma nação maior que a do Egito. Eles queriam a herança da terra, não um acampamento no deserto. Israel valorizava a esperança de uma nação mais do que a presença divina. Israel ele queria chegar logo a ter uma nação, ser igual ao Egito, ao invés de se relacionar com Deus. E não sei vocês, mas eu gosto de ler história, mas às vezes dá uma raiva do povo de Israel ali, que você via, cara, Deus fazia, eles desobedeciam, se arrependiam, e é tipo um ciclo sem fim, né? E dá uma raiva lendo a história. Mas ao mesmo tempo, a hora que você olha para a sua vida, a gente às vezes faz a mesma coisa. Só mudamos os meios. A idolatria, amigos, ela ilustra aquilo que às vezes nós pensamos ser para a glória de Deus. Pode estar diretamente mais ligado com as nossas próprias esperanças, nossos sonhos, expectativas, do que com Deus. Nós fazemos o nosso próprio bezerro de ouro. Por outro lado, amigos, nós se enxergarmos o deserto somente como algo para pagarmos o preço, para ganharmos alguma coisa, nós estaremos perdendo. Nós estaremos perdendo o relacionamento, a comunhão com Ele. Por isso a vida de João Batista, amigos, ela fala até hoje. Nós precisamos ser forjados do mesmo modo, da mesma maneira que João foi. Nós precisamos
forjar o nosso relacionamento com Deus. Nós somos peregrinos aqui, amém? E estamos vivendo dias difíceis, amigos, onde tudo nos leva a sermos reconhecidos, a buscarmos a nossa herança, a nossa vitória, sermos preenchidos. Nós precisamos examinar nossas expectativas. Nós precisamos examinar nossas motivações e até nosso evangelho, amigos. Nós muitas vezes temos a mesma expectativa que o povo de Israel. E Deus só está nos chamando a nos esvaziarmos e irmos ao encontro dEle. Nós podemos, assim como Israel, ter a nossa expectativa no sucesso, nos ganhos, na satisfação, na nossa herança. Podemos, como Israel, amigos, fazer o nosso Deus a nossa imagem. E, amigos, Jesus ele não está voltando para uma noiva satisfeita com o seu sucesso aqui. Jesus ele está voltando para uma noiva, para uma igreja insatisfeita com a sua ausência. Uma igreja ansiosa pelo noivo. Uma igreja que quer que o noivo receba a recompensa do seu sacrifício. Deus ele levanta João para ser uma voz e para confrontar o sacerdócio em Israel, para confrontar o povo de Israel com a realidade da sua condição. E chamar esse povo para o deserto, para a chegada do Senhor. Isso te fala algo nos dias de hoje? Amigos, eu creio de todo o meu coração que Deus está chamando mensageiros como João Batista, que vão preparar o caminho do Senhor, que vão chamar o povo de volta ao deserto. Pessoas anônimas como João Batista serão grandes, mas com a definição de grandeza totalmente diferente, que é estranha a muitas outras pessoas. Deus levantou um homem extremo, exótico, para preparar o caminho do Senhor. Homem que vivia radicalmente pelo Senhor. E nós precisamos amar o Senhor radicalmente, viver uma vida santa, uma vida com temor e zelo pelas coisas de Deus. Você consegue imaginar isso, amigos? O Deus Todo-Poderoso, Yahweh, olhando para o povo de Israel naquela época do Egito, saindo do Egito, no deserto, com tanto desejo, Senhor, e anseio de se relacionar com aquele povo, de habitar no meio daquele povo. E Ele olha e se volta com o pessoal, o povo orando com um bezerro de ouro. Você imagina isso? E hoje, nesse momento, Jesus está olhando do céu para o seu povo. Seus olhos se enchem do mesmo desejo de querer habitar no meio do povo, de querer ter relacionamento com a gente. E o que Ele tem visto, amigos? Um povo olhando de volta para Ele? Ou um povo distraído, com suas emoções, com suas distrações, com os deuses da nossa era? Israel ele experimentou o fogo no monte. E nós temos o fogo do Espírito habitando dentro de nós. E nós iremos por qual caminho? De João ou do povo de Israel? Amigos, a nossa confiança em nossas forças, no que a gente pode fazer, isso é orgulho, limita a nossa habilidade de experimentar aquilo que Deus tem para a gente. Há certas coisas tão preciosas para Deus que Ele não realizará até nós nos esvaziarmos de todo o eu dentro de nós, de todo o humanismo, de toda a força humana. Nós não podemos realizar nenhuma tarefa dada por Deus pela nossa própria força. Sproul, ele fala, os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem de sua significância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Meus amigos, Deus ama demonstrar a sua glória quando as pessoas não confiam mais nas suas próprias forças. Nós tendemos a ver João como um mensageiro, e está correto, mas não descreve adequadamente. João era um sacerdote. Ele se tornou um mensageiro público por pouco tempo, mas a vida de João e tudo que seguiu foi sobre o sacerdócio. João ele ministrava ao Senhor. João era mais que um profeta anunciando a chegada de Jesus. Ele era um sacerdote cuja vida era uma crítica ao sacerdócio corrompido da época. E Jesus hoje procura seus sacerdotes, homens e mulheres,
que vão preparar o caminho do Senhor. Homens e mulheres que vão viver de forma radical, que vão ser forjadas no deserto para anunciar Jesus. Um povo que sente mais pela ausência dele do que a satisfação do seu próprio sucesso, da sua própria satisfação. É esse povo, amigos, que vai preparar o caminho do Senhor. É tempo, amigos, de surgir uma geração, eu e você, se levantar, pessoas que não vão querer a sua própria herança até que Jesus tenha dele. Deus virá, amigos, para um povo mais cativado por Ele do que pelas coisas desse mundo. Amigos, nós somos chamados a ser um povo que vive diferentemente nossas vidas. Nós precisamos, nosso estilo de vida precisa provocar as pessoas. Nós precisamos transbordar Jesus na vida das pessoas. E amigos, para finalizar, eu quero contar 2 histórias de pessoas comuns que nos dão esperança de que nós podemos também viver uma vida digna ao Senhor. Homens e mulheres como João Batista, que foram forjadas no deserto e que foram uma voz em seu lugar de convívio. A primeira história, eu estava lendo o livro Louco Amor, do Francis Chan, e ele conta 2 histórias de pessoas que foram uma voz na geração dela. A primeira é sobre Stan. Eu vou ler aqui, tá bom? Stan foi um homem bem sucedido, um homem de negócios, bastante conhecido pela comunidade. Stan estava fazendo uma cerimônia fúnebre quando ele resolveu falar sobre o Evangelho. Ao fim da sua mensagem, ele disse às pessoas que participavam do velório: você não tem como saber quando Deus levará a sua vida. Quando esse momento chegar, não há nada que você possa fazer a respeito. Você está preparado? Um pouco depois, Stan sentou-se, seu corpo tombou e ele morreu. A esposa e os filhos tentaram reanimá-lo, mas não havia nada que pudesse fazer exatamente como Stan havia falado alguns minutos antes. Francis Chan recebeu a ligação da família, ele correu lá para a casa da família. A esposa abraçou ele quando eles se viram, e um dos filhos deles saiu do carro chorando e perguntou para o pastor Francis: o senhor soube o que aconteceu? Ouviu a história? Eu me sinto tão orgulhoso dele. Meu pai morreu fazendo o que ele mais gostava de fazer. Ele estava falando sobre Jesus às pessoas. E aí pediram para que o Francis falasse no culto fúnebre do Stan. E ele leu Mateus 10:32, que diz: quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Francis pediu a todos que imaginassem como deveria ter sido aquela experiência para Stan. Em determinado momento ele estava participando de um culto fúnebre, dizendo às pessoas: esse é Jesus. E no instante seguinte ele estava diante de Deus, ouvindo Jesus dizer: esse é Stan. Um segundo antes ele estava confessando Jesus, agora é Jesus que o confessa. Acontece mesmo assim mesmo, amigos, bem rápido. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Na palavra de Stan, você está preparado? A segunda história é sobre Brooke. Ela, uma linda adolescente de 14 anos, apaixonada por Jesus. Quando ela estava no fim do ensino fundamental, ela começou um grupo de estudo bíblico na escola. Ela investiu o dinheiro que ganhava, tomando conta de crianças, em Bíblias, que ela dava de presente aos amigos que não conheciam Jesus. Pastores de jovens que conheciam ela doaram Bíblias para que ela pudesse distribuir. E quando ela estava na faixa dos 12 anos, ela escreveu um texto e dá uma ideia do tipo de menina que ela era. Ela dizia assim: como tenho minha vida inteira pela frente, vou viver da melhor maneira possível. Serei feliz, vou brilhar, serei mais feliz do que nunca. Vou falar de Jesus às pessoas. Serei corajosa, não vou mudar realmente quem eu sou. Vou ajudar os outros a resolver os problemas. Serei uma daquelas pessoas que vivem para fazer história ainda na juventude. Na verdade, dos bons momentos, nada entre eles, apenas vivendo a minha vida da melhor maneira possível. Serei uma daquelas pessoas que segue a direção e um destino qualquer com uma missão,
um plano extraordinário, capaz de transformar o mundo e nada me impedirá. Vou orar para que Deus me oriente, tenho a minha vida inteira pela frente. Seguirei os passos de Deus, farei o melhor que puder. Durante seu primeiro ano do ensino médio, Brooke estava em um carro a caminho do cinema quando ela sofreu um acidente. Sua vida na Terra acabou ali, quando ela tinha 14 anos, mas não a influência que ela exerceu. Aproximadamente 1.500 pessoas compareceram ao culto fúnebre de Brooke. Várias pessoas da escola onde ela estudava leram poemas que a jovem escrevera falando do seu amor por Deus. Todos falaram sobre o exemplo e a alegria que ela transmitia. Todos falaram que ela transmitia Jesus na vida dela. Falei do Evangelho, convidei as pessoas que desejavam conhecer Jesus. Isso é o Francis falando, né? E convidei aí à frente, entregar a vida ao Salvador. Pelo menos 200 pessoas, 200 estudantes se ajoelharam ali na igreja orando por salvação. Havia Bíblias que Brooke tinha guardado em sua garagem. E eles pegaram essas Bíblias e distribuíram para aqueles jovens. Em um dia, Brooke levou mais pessoas ao Senhor que a maioria das pessoas jamais conseguiria. Em seus breves 14 anos de vida, ela foi fiel a Cristo. E sua vida tão curta não foi em vão. Amigos, nós precisamos parar de viver de maneira egoísta. Nós precisamos parar de viver uma vida em vão. Nossa vida é curta, amigos. E nada mais importa do que nós buscarmos ao Senhor. Do que nós termos uma vida no deserto, forjada no deserto. Meus amigos, eu espero que a vida de João, a vida de Sten, a vida de Brooke, possa fazer muito mais que encorajar você nessa noite. Eu oro para que a vida dessas pessoas, elimine todas as desculpas por nós não vivermos uma vida radical pelo Senhor. Se os exemplos bíblicos que a gente lê, como de João, parece tão longe, tão inalcançável, felizmente existem essas pessoas e tantas outras histórias de pessoas que nos dão esperança de que nós podemos também viver uma vida digna e fiel ao Senhor. Amigos, o que nós fazemos hoje reverbera nos céus e até a eternidade. E, meus amigos, eu não sei o seu contexto, as crises, os problemas, as dificuldades, as esterilidades da vida, né? Enfim, elas nos permitem focar nossas atenções, às vezes, em tantas outras coisas. E nós esquecemos do fundamental, que é Jesus. Existem coisas, amigos, que vão perturbar o nosso conforto e fazer que a gente volte todas as nossas atenções e nossas feições, nossos olhos para Ele. Temos um convite do Senhor batendo nossa porta para nós virarmos, nós mudarmos de rota, levarmos a palavra do Senhor a sério, viver uma vida piedosa, uma vida em santidade, olhando para o Senhor. Nós precisamos, amigos, orar para que se levante uma geração de João Batistas, homens e mulheres que amam o Senhor radicalmente, homens e mulheres que vão abraçar a vida no deserto, vão abraçar a vida no deserto, o caminho no deserto, em meio à prosperidade, em meio à paz, em meio à tribulação, em meio à perturbação. Não importa o seu contexto de vida, amigos. Deus está nos chamando a nós voltarmos ao deserto do encontro com Ele. Você consegue ouvir esse convite do Senhor?